Vaccines must reach all corners of the planet as soon as possible. A vacina deve chegar a todos os cantos do planeta o mais rápido possível. A fala da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, resume o ideal no combate à Covid bem longe da realidade. A começar pelo fato de que os próprios países europeus, da mesma forma que Estados Unidos e Canadá, detêm grande parte dos estoques disponíveis de imunizantes. E enquanto nesses países já se fala até em quarta dose, um continente inteiro, a África, assiste a uma vacinação extremamente lenta. Menos de 10% da população está totalmente imunizada. Os alertas da Organização Mundial da Saúde começaram lá no início da pandemia e seguem até hoje em tom de apelo. Foi um pedido desesperado, um apelo em alto e bom som do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom. As palavras foram fortes. Não estamos pedindo caridade, e sim um investimento de bom senso. Vacinam mais os países que têm mais dinheiro. Mas mesmo quando existe verba, no caso da África, falta vacina, logística e cooperação internacional. Os esforços do mecanismo COVAX, criado pela Organização Mundial da Saúde para garantir uma distribuição igualitária das doses, não dão conta do recado. É uma colaboração regional, liderada pela União Africana, que dá esperanças. Ainda assim, as diferenças entre os países dentro da África são enormes. Com tantas dificuldades, o vírus consegue circular e dá margem para o surgimento e a disseminação de variantes que retardam o tão aguardado fim da pandemia. Não só na África, em todo o mundo. O ministro da Saúde da África do Sul anunciou que o país enfrenta uma nova onda de Covid impulsionada pela variante Ômicron e que a maioria dos internados não se vacinou. Ele disse que é possível enfrentar a alta de infecções sem tantas mortes, desde que todos sigam as medidas de segurança e se vacinem. Quais são os principais problemas que atrasam o avanço da vacinação na África? Como a pandemia também prejudicou o combate a outras doenças desafiadoras no continente? E qual é o peso das fake news e da falta de cooperação no acesso às vacinas? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Elisa Martins e nesse episódio conversamos com o pesquisador do Centro de Relações Internacionais em Saúde da Fiocruz, o africano Augusto Paulo Silva, que também foi vice-ministro da Saúde de Guiné-Bissau. Fique com a gente. Augusto Paulo Silva. Quando a gente fala de África, a gente fala de um continente enorme com muitas Áfricas diferentes dentro dele, né? O senhor poderia começar a nossa conversa com um panorama da vacinação nas diferentes regiões africanas? Olha, é muito difícil falar do continente africano porque são 55, 54 países, membros da União Africana, não é? Portanto, para ser mais simples, nós costumamos dividir o continente africano em sub-regiões, né? A região da África do Oeste, a região da África Central, a África Austral e a África do Leste e também uma organização que se chama IGAD, não é? Organização Intergovernamental, que inclui a África, todos os países da África do Norte, né? Do Magrebino. O Banco Mundial divide também o continente africano nos países africanos de baixa renda, que é a maioria, não é? E os países africanos de renda média. A taxa de vacinação é mais elevada, não é? Porque se vocês forem ver Marrocos, Tunísia, África do Sul mesmo, né? Ilhas Maurícias, Cabo Verde, são países de renda mais ou menos média, não é? Ou Ruanda. Aí as taxas de vacinação estão acima de 30%, não é? Então, a maioria do continente africano, que é da renda baixa, é que a taxa de vacinação está em 7% até neste momento. O COVAX, o consórcio de vacinas liderado pela Organização Mundial da Saúde, anunciou que pretende entregar neste ano 1 bilhão e 800 milhões de doses para os países mais pobres. São 92 países, a maioria na África e na Ásia.
Agora, a gente sabe desde o início da pandemia do COVAX Facility, que foi uma forma que a Organização Mundial da Saúde encontrou para levar vacina aos países que não têm recursos. Hoje, o quanto que o continente como um todo e naturalmente os países mais pobres dependem desse mecanismo para ter as vacinas contra a Covid? Olha, a COVAX não só teve problemas de financiamento, mas também teve problemas de encontrar vacinas. Todos sabem que no início da produção das vacinas, os países mais ricos assambarcaram a produção, não é? Então a COVAX não tinha como satisfazer as necessidades não só do continente africano, mas dos países inscritos. Assim que se a África dependesse apenas da COVAX, ia estar abaixo dos 7%. Então, ao mesmo tempo que COVAX funcionava para a África, a União Africana também criou um consórcio que se chama Consórcio Africano da Aquisição de Vacinas, né? Então, esse consórcio, ele também mobiliza recursos para a aquisição de vacinas. Assim que, com a Fundação Mastercard, vocês conhecem a Fundação Mastercard, que tem a sede no Canadá, esse consórcio tem um acordo para o fornecimento de quase 400 milhões de doses de vacina do continente africano. Portanto, a COVAX também ajuda, mas não chega para o continente africano por causa daquelas limitações que eu disse do assambarcamento da produção pelos países desenvolvidos no início da vacinação. Mas o senhor diria que o maior problema hoje para a vacinação na África é a falta de vacinas ou outros problemas se somam? Quais seriam esses problemas que chamam mais atenção no continente para a vacinação? Pelo atraso da chegada das vacinas, mas também por falta da logística. Por quê? Porque o continente africano, eles têm experiência da vacinação de rotina. Vacinação contra a poliomielite e outras vacinas de rotina. Só que esses programas de vacinação, eles estão integrados nos cuidados de saúde, não é? Quando chegou a vacinação da Covid, isso requeriria um novo sistema de logística e isso tornou muito mais difícil também a vacinação. Portanto, podemos combinar a falta de vacina e também a logística quando a vacina chega. Porque na logística da vacinação, a maioria dos países africanos estão sob o ajuste estrutural do FMI e do Banco Mundial, né? Então, as despesas sociais, normalmente, as despesas públicas sociais, são muito escassas. Daí que o Banco Mundial depois surgiu na cena. Você tem razão, essas duas condicionantes, falta da vacina e também do financiamento da logística, também levam aos problemas do atraso na vacinação. E certamente, né, a gente olha as dimensões do Brasil e pode fazer algumas comparações. A gente falou muito aqui no Brasil da falta de cooperação, de integração, de coordenação da parte do governo federal. A gente sabe que o nosso presidente da República também resistiu bastante às vacinas aqui no Brasil. Eu não vou tomar. Alguns falam que estou dando um péssimo exemplo. O idiota que está dizendo que estou dando um péssimo exemplo, eu já tive o vírus, eu já tenho anticorpos, para que tomar vacina de novo? Da parte dos governantes da África, o senhor percebe coordenação, cooperação entre os países no sentido de, por exemplo, melhorar essa logística ou garantir financiamento a essa logística? Sim. Eu acho nesse aspecto o continente africano está bem arrumado. Veja só, quando eu falei da criação desse consórcio africano da aquisição de vacinas, né, que foi criada, primeiro foi estabelecida uma força-tarefa ou equipa-tarefa para a aquisição de vacinas, né? Criada em novembro de 2020, vejam só, pelo presidente da África do Sul, que na altura era presidente pro tempore da União Africana. Então, essa equipa-tarefa, depois a gente criou esse consórcio que nós chamamos Consórcio Africano da Aquisição de Vacina, ainda em 2020. Quer dizer, essa coordenação do continente africano, porque tem uma organização continental que é a União Africana, jogou a favor, pois todo o chefe, com rara exceção do antigo presidente da Tanzânia, que era um negacionista que veio a falecer depois por suspeita até de Covid, e também do Burundi, que era também uns negacionistas, mas poucos chefes de Estados africanos foram negacionistas neste período da Covid. E a coordenação e a cooperação, eu posso considerar isso um exemplo em todo o mundo.
O senhor quer dizer que a diplomacia regional da saúde na África funcionou melhor do que a diplomacia mundial da saúde em relação à Covid? Redondamente. Veja só, a União Africana criou o CDC África 3 anos antes da pandemia. E é esta agência de saúde da União Africana que está a coordenar aquelas 6 regiões que eu acabei de chamar. A região da África do Oeste, a região da África Central, a África Austral e a África do Leste, né, oriental, se vocês quiserem. Então, toda essa hierarquia, desde a organização continental até as sub-regiões, nós chamamos sub-regiões, não são regiões, chamamos sub-regiões. Então, eu acho que isso é um exemplo de organização. Só que a África, como não produz as vacinas, quando chegou o período de obter vacinas, ficou na fila, na ponta da fila atrás, não é? Agora, no segundo semestre de 2020, também nos primeiros meses desse ano, muito se falou sobre a quebra de patentes, né? E depois de muita resistência, os países passaram a apoiar a quebra de patentes, só que a gente não viu na prática o resultado. A África viu esse resultado na prática? Não aconteceu, porque depois se decidiu criar aquilo que se chama hub de produção de vacinas a partir da África do Sul, onde houve um acordo com muitos produtores de vacinas para que a África do Sul seja um hub. Aliás, aquilo que a Fiocruz também foi escolhido pela OMS para ser para a América Latina, não é? A Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, coordena os esforços relacionados ao combate ao vírus. Então, a África do Sul, a partir de 2022, 23, mais tardar, vai começar a produzir as mesmas vacinas que estão a ser produzidas. Esse acordo foi atingido, felizmente, e se deu. Isto está no processo de instalação a partir da África do Sul, e também o Senegal também vai produzir vacinas, o Ruanda também, o Marrocos também vai produzir, a Argélia vai produzir a vacina da China, mas isto daqui a 1 ano, 2 anos. Houve resistência, os Estados Unidos aceitou, a União Europeia recusou, mas as negociações estão em curso. E este financiamento maciço que agora foi direcionado para a África do Sul, para a criação desse centro de referência do continente para a produção de vacinas, está andando. E ao mesmo tempo que a gente vê a reação dos países do mundo foi fechar fronteiras, né? De que maneira o senhor acha que isso reforça os estigmas contra a África e pesa ainda mais num combate que já é difícil, a pandemia? Claro, nós achamos, aliás, todo o mundo gritou, toda a gente se indignou sobre isso, né? Aqui no Brasil, começou a valer hoje a proibição da entrada de viajantes de 6 países africanos por causa da variante Ômicron. E isto também demonstra uma coisa que vale a pena a gente se referir. Imaginem só se a Covid-19 ficasse só no continente africano, então o continente africano ia morrer sozinho. Então, essa coisa de fechar os países em vez de controlar a pandemia, os países europeus e os países ricos estão a dar mau exemplo. Agora, todo esse quadro social e de saúde complexo que o senhor descreve, o quanto que isso dificulta a conscientização da população mais jovem da importância de se vacinar contra uma doença que em muitos casos, na expressiva maioria deles, tem sintomas leves, muitas vezes confundindo até com um resfriado ou com uma pequena gripe? As redes sociais, elas desempenham um papel muito importante positivamente, mas em larga medida, em muitas partes da África, também as fake news também jogam um papel na desmotivação dos jovens para a vacinação. Porque hoje a África já não está isolada. Eu acho que há sempre um reforço das mensagens que vêm de toda a parte do mundo, né? Você sabe que o continente africano fala francês, inglês, português, etc, etc. Então, tudo o que se diz em França, o que se diz no Brasil, em Portugal, em língua portuguesa, inglês, essas coisas todas, essas teorias têm reflexo no continente africano. Portanto, eu acho que isto também, em larga medida, no início da campanha da vacinação, jogou um papel muito negativo. Mas quais são as principais teorias conspiratórias, e o senhor falou de fake news, que têm atrapalhado o combate à pandemia na região? Sobretudo as primeiras vacinas, quando apareceram as primeiras vacinas, problema do aborto das mulheres, invalidez, quando começou
a surgir os relatos na Europa dos primeiros efeitos secundários das vacinas. Então isso teve um aumento de desconfiança no continente africano, e nós éramos obrigados a intervir em muitos programas para poder desmentir. Muita gente enviava muitas mensagens para muita gente na diáspora, como nós aqui, para darmos opiniões, etc, etc. E eu já fui entrevistado muitas vezes pelas rádios online, não é? Para explicar certas coisas. Aliás, Augusto, a África convive com uma série de doenças graves, né, importantes. O vírus ebola, a malária, a desnutrição, que afeta uma série de países africanos. Como tem sido o combate a essas doenças em paralelo aos esforços para combater a disseminação do coronavírus? Não, eu acho que as outras doenças ficaram prejudicadas por causa do Covid em África, não é? Porque, é só para vocês verem, o senhor acabou de referir agora ao ébola. Então, houve surtos de ébola e do vírus do Marburgo também na Guiné-Conakry. A Guiné-Conakry teve outros eventos de saúde pública, e a República Democrática do Congo também. Um novo caso do ebola foi detectado na cidade de Butembo, na região leste da República Democrática do Congo. Então, isto são facas de dois gumes. Enquanto que a mobilização dos recursos todos para a Covid, então o senhor pode prever e o tratamento da malária, o diagnóstico da malária e o HIV, essas coisas todas, e as próprias campanhas de vacinação de rotina, não é? Poliomielite, tosse convulsa e outras doenças infecciosas, etc, etc. Então, isto tudo, um continente que já sofria de epidemias, de enormes eventos de saúde pública, com isto, nós estamos a prever situações muito perigosas para a economia e tudo. E a gente esqueceu de falar também que a região africana é uma região também em conflito armado. Vocês estão a acompanhar a situação na Etiópia, no Sahel, na África Central, etc, etc. Em Moçambique, no norte de Moçambique, estamos com insurgentes em Cabo Delgado, etc, etc. Então, para além dos eventos de saúde pública que nós conhecemos, também os conflitos armados, as guerras civis, também prejudicam, e de que maneira a África nessa caminhada difícil. E no seu país, a Guiné-Bissau, o senhor foi vice-ministro da Saúde. Como é que está a situação no combate à pandemia por lá? Não, a Guiné-Bissau não está muito diferente daqueles outros países que têm problemas estruturais graves, né, do sistema de saúde. Ele tem um alto comissariado de luta contra a Covid, né? Eu acho que ele está no bom caminho, não tem assim muitas mortes e casos muito graves de Covid-19, mas a taxa de vacinação continua também baixa, abaixo de 5%. Agora, o senhor acredita que depois do surgimento dessa variante Ômicron, que a gente não sabe ainda muito bem se vai causar muitos estragos a toda a sociedade, os países ricos vão ficar mais atentos, de fato mobilizados a levar vacinas à África de forma a impedir que o vírus continue circulando e, portanto, dando a chance do surgimento de novas variantes, eventualmente, inclusive, de maior gravidade? Não, eu vou lhe dizer a verdade. As baixas taxas de vacinação em África, eles estão a ameaçar vidas e meios de subsistência no continente, mas também têm consequências para a recuperação econômica a nível global. Isso, o Banco Mundial é que diz isso. Portanto, um constrangimento fundamental tem sido o fornecimento de vacinas, como primeiro, né? Mas, se as vacinas forem alocadas com muita rapidez, né, o Banco Mundial acredita que a África pode ainda atingir os 40% de vacinados até o final do ano. Ele deu exemplo a dizer que países como a Tunísia e o Senegal demonstram que é possível quando os países têm acesso às vacinas. A Tunísia, por exemplo, conseguiu aumentar em 20 vezes a sua taxa de vacinação nos últimos 6 meses, com o financiamento do Banco Mundial, que apoiou o acesso e a utilização de vacinas. Aquilo que nós falamos no início, que era quando você tem vacinas, você não tem a logística, então o Banco Mundial agora, ele entrou numa força-tarefa que se chama Força-Tarefa Multilateral de Líderes, que se chama The Multilateral Leaders Task Force, constituído pelo Banco Mundial,
a OMS, a Organização Mundial do Comércio e o Fundo Monetário Internacional. Eles têm defendido ações específicas por parte dos governos e fabricantes de vacina. Então, são essa task force que agora estão a acelerar e a cooperar com os países africanos para ver se ainda possam atingir os 40% de vacinados até o final do ano. Mas para isso tem que haver essa entrega acelerada de vacinas. Agora, nós esperamos que essa campanha agora muito intensa de fornecimento de vacinas, porque essa vacinação de reforço também atrasou a entrega de vacinas nos países desenvolvidos, né? Sim, porque enquanto os países desenvolvidos estavam fazendo dose de reforço, na África tinha muita gente que não tinha tomado nem a primeira dose. É verdade, porque o que nós esperamos e tememos neste momento é que ainda não se sabe muito bem do Ômicron, como é que vai se comportar em termos de gravidade, né? De letalidade. Na África do Sul, cientistas afirmaram que os sintomas causados pela Ômicron parecem mais leves em quem foi vacinado ou em quem já teve Covid. Agora, como você disse, nós temos que acelerar a vacinação para que outras variantes não surjam, não é? Como a Ômicron são agora, que já estão em 20 países fora do continente africano, e esse é o nosso desejo de... Tudo tem que se fazer para acelerar, para pelo menos atingirmos os próximos números de 40% da população vacinada. Vamos a ver, porque se você já tem alguns países em África, como o Ruanda, que está no 26%, Seychelles em 78%, África do Sul com 24%, Cabo Verde com 40% e tal, não é? Eu acho que poderemos, Tunísia com 40% e tal também, acho que poderemos acelerar muito. Pesquisador Augusto Paulo Silva, da Fiocruz, também ex-vice-ministro da Saúde de Guiné-Bissau, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um abraço e um bom trabalho. Obrigada, até a próxima. Nós é que agradecemos a vocês e bom trabalho. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineglobo.com.br, confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi do Alex Braga e a edição do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.